Bom dia, pessoal. Vamos à 14ª característica essencial de satisfações pessoal e profissional. A 14ª CESP, de um total de 20 discutidas nessa edição ao alcance de si. Então, um dia bastante aguardado. Eu tinha enviado um vídeo falando a respeito disso e há sentido profundo em revelar aqui qual é a 14ª CESP no dia de hoje. É um dia bastante simbólico para a Igreja Católica, dia de lava-pés na liturgia da Igreja, nessa Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa. Ontem se encerrou a Quaresma, hoje inicia-se o Tríduo Pascal. Então vamos à 14ª CESP, que se refere à humildade, pessoal. E esse capítulo é para os cristãos, não cristãos, quem acredita em Deus, quem não acredita. O que fica registrado aqui é a nossa discussão sobre a humildade, que é diferente de modéstia, que é diferente também da vaidade, aliás, antagonista da vaidade. Então, modéstia, eu diria, é bastante teórica, a humildade é prática. A humildade é a simplicidade, é autoconhecimento, é algo muito mais profundo do que a simples modéstia. Então, humildade aqui, o capítulo 14, a nossa 14ª CESP, pessoal. Vamos à leitura e discussão. Se vocês quiserem acompanhar os vídeos anteriores, as CESPs anteriores, basta entrar na descrição. Estarão também os vídeos aqui nos comentários desse vídeo, desse episódio, pessoal. Mediante o título desse capítulo, a humildade, independentemente da fé que se professa ou não, é vital reconhecer a simbologia representada pelos cristãos durante o período da Quaresma, considerada de reflexão e sacrifícios, em especial as vésperas da Páscoa, em que se celebram as últimas horas passadas com Jesus antes de sua morte, ilustrado pelo episódio de lava-pés, conforme testemunha o evangelista João. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavai os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, pessoal. Essa é a frase de Jesus mencionada por João, o evangelista João. Historicamente, é bom que se diga, no Oriente Antigo, o lava-pés era um sinal de boas-vindas ao hóspede que tinha acabado de chegar depois de atravessar estradas poeirentas. Normalmente, esse serviço ficava sob cargo de um empregado na época. Quando os discípulos não admitem que seu mestre tome a atitude de lavar os pés dos outros, principalmente Pedro, Jesus profere a frase citada acima em uma de suas mais nobres expressões de humildade. Trata-se, pois, de um sinal de despojamento da própria grandeza às vésperas de dar a vida sobre a cruz. Ao cristão, segundo seu entendimento e sua espiritualidade, cabe a validação dessa experiência por meio da atenção gratuita aos mais necessitados e rejeitando simultaneamente o servilismo diante de quem tem poder e prestígio. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavai os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. O que então significa, na verdade, essa frase proferida por Jesus? Significa que, mesmo em situações trágicas ou complexas, devemos contribuir para o bem, sujar as nossas mãos sem esperar recompensa, com generosidade genuína. Assim, um dos fundamentos da vida cristã, e não só cristã, é vivermos para os outros, como cumprimento, por exemplo, da verdadeira liderança, ilustrada no livro Monge e o Executivo, do autor James Hunter, ao definir o significado de amor como compromisso e prática, muito mais do que sentimento, já que a intenção sem ação nada significa. A verdadeira liderança, de acordo com o autor, é definida como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente a fim de atingir objetivos para o bem comum, ou seja, exerce-se liderança na medida em que se executam as tarefas e constroem relacionamentos. Nada mais sublime, pois, que um líder abnegado e servidor a fim de incentivar todos a desfrutarem das coisas mais belas da vida. O líder servidor contribui para o grupo defrontar-se com o propósito em comum e individualmente com o propósito de cada um dos participantes desse mesmo grupo. Então, o líder é servidor e trabalha em prol de dois propósitos, em benefício desses dois propósitos, para o grupo
que se defrontam com o propósito em comum e para o indivíduo, com o propósito de cada um. Esse é o verdadeiro líder. Lembro-me de duas grandes personagens da literatura, abordadas por um dos maiores autores da história, o russo Leon Tolstói, em dois de seus livros de sua brilhante obra. A primeira delas, Em Guerra e Paz, Pierre, representando uma das principais personagens da literatura mundial, constantemente procura evoluir como ser humano, entra para a maçonaria, torna-se filantropo, liberta os escravos de sua propriedade, participa de algumas batalhas expressando curiosamente um sorriso, ilustrando o prazer de passar por uma experiência como essa na medida em que ouve o barulho das bombas e vê o movimento dos canhões e a fumaça deixada pelos artilheiros. Em mesma medida, no livro Anna Karenina, em que as personagens são muito verossímeis, de forma mais ou menos parecida com a intenção de Pierre, deparamos-nos com a figura de Lievin, que apaixona-se por Kitty, casa-se, é disciplinado diante da administração de suas terras e afazeres, preocupa-se com seus colaboradores e seu irmão, e apesar de tudo, mesmo sendo bem sucedido em seus negócios, sente que algo lhe falta e tudo passa a fazer sentido quando diante de um episódio delicado pelo qual sua esposa passa, causando sofrimento a todos ao redor e a ele próprio, e mais tarde perante suas reminiscências acerca da vida, encontra-se finalmente com seu propósito. E Lievin, antes descrente, compreende que, se o bem tiver uma causa, já não é um bem. Se tiver consequência, quer dizer, recompensa, também não. Portanto, o bem está fora do encadeamento de causas e efeitos. Assim, independentemente da crença, passou a acreditar que estava deposto do sentido indubitável do bem que lhe era capaz de infundir. Logo após o curso de PNL, ficou mais clara para mim a função de um líder, principalmente pelos seus três aspectos fundamentais: o líder da essência, a sua habilidade e o espírito de grupo. Geralmente a liderança é exercida por alguém habilitado para a função, graças às técnicas, experiências pregressas e currículos compatíveis. O espírito de grupo é expresso pela atribuição de mérito ao grupo pelas conquistas executadas, após a participação de todos os integrantes, cada um em sua respectiva área, alinhando o planejamento à meta, intermediados pelo compartilhamento da missão da empresa ou instituição, como uma escola ou organização não governamental. Enquanto isso, mediante o fracasso, o líder assume a responsabilidade, evitando apontar culpados. A essência do líder, enfim, está diretamente relacionada aos dois aspectos fundamentais citados, além do que se resume pelo servir. O melhor líder é o servidor. Servir de maneira profunda é manter a humildade. Aqui chegamos no tema da humildade após esse longo preâmbulo. Humildade de ser e de aprender, de abraçar o próprio propósito ou de sujeitar-se a revelá-lo aos outros através de suas boas ações. Humildade é fazer o bem sem saber a quem, não é mesmo? Por isso, procuro manter a humildade de aprender sempre. Sejam os professores as pessoas, os livros e ou as experiências. Aprendizagem, liderança, humildade e servidão. São palavras-chave que podem encerrar esse capítulo, quiçá perpetuar nossas reflexões e ações, pessoal. Muito obrigado por esperar por esse vídeo que fala sobre a humildade, uma das CESPs que eu mais gosto também e aprecio. Estaremos juntos na 15ª CESP, no 15º capítulo desse episódio, ao alcance de si, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.